Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a Segue Info Brasil. Eu sou Marcos Cavinato, criador deste canal, e hoje a gente começa uma nova série aqui no canal chamada Tudo sobre Senhas. Afinal de contas, estas lindas as senhas são muito importantes. A gente usa senha todo dia para se autenticar em aplicativos, em sites e muito mais, então vale a pena fazer uma série sobre isso. A gente começa falando sobre o contexto do problema e os desafios, e depois a gente vai falar sobre como escolher boas senhas, sobre por que você aí deveria parar de trocar de senha a cada 90 a 180 dias, os principais ataques e também muito mais. Se tu ainda não fez isso, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de se inscrever, isso por si só já nos ajuda bastante. E também lembre-se que nós temos uma nova opção de Seja Membro. Dessa forma, tu aí também pode nos ajudar com esse botão aqui chamado Seja Membro, que deve estar aqui por baixo, contribuindo para o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos lá, contexto e desafios. Comecemos aqui, portanto, falando sobre o contexto de senhas. Por que ela existe? Parece que até uma pergunta retórica quase, né? A gente usa tanto isso que parece que é parte do nosso dia a dia. Mas, na verdade, as senhas existem para resolver o problema fundamental da autenticação, que é o processo pelo qual nós temos que provar que nós somos quem dizermos ser. Nós falamos sobre isso já em outro vídeo, mas o contexto é mais ou menos esse. A gente vai no site e eles pedem pra gente uma credencial, uma identidade. E a gente vai lá e vai dizer, eu sou m@c.com. O site vai dizer, legal, tu tem uma conta aqui com a gente, mas coloca então alguma coisa aqui que prove que tu é tu mesmo, né? Que tu criou essa conta com a gente. E é nesse momento que a gente vai colocar aqui a nossa senha. Então, no contexto da autenticação, a senha é usada para que a gente prove que nós somos quem nós dizermos ser. Num contexto ainda mais amplo, quando a gente fala de autenticação, nós sabemos que existem, tradicionalmente, discutivelmente mais, mas tradicionalmente, três tipos de fatores, três fatores diferentes que podem ser usados para fazer a autenticação. E eles são chamados de sei, de sou e de tenho. Como assim? Já falamos também sobre isso em outro vídeo, mas vamos recapitular. Algo que eu sei, algo que eu sou, algo que eu tenho. Algo que eu tenho costuma ser algo como, por exemplo, um cartão ou um próprio celular que vai receber um SMS ou que tem um aplicativo instalado. É algo que eu tenho. E não é, claro, não é o caso da senha. Tampouco uma senha é algo que eu sou, porque algo que eu sou costuma ser, por exemplo, a nossa digital, costuma ser, por exemplo, a nossa íris. Geralmente são coisas biométricas, né, que nos caracterizam. E também não é o caso da senha. A senha é sim algo que eu sei, teoricamente, né? Afinal de contas nós sabemos que muita gente esquece suas senhas e, enfim, é um grande problema que a gente vai ver logo mais. Mas as senhas se enquadram dentro do fator sei. Eu sei a minha senha, teoricamente só eu sei minha senha, e justamente por só eu saber minha senha, só eu vou conseguir colocar ela aqui para me autenticar nesse serviço. Num contexto ainda mais amplo, temos a autenticação com múltiplos fatores de autenticação. E múltiplos fatores de autenticação nada mais é do que usar dois ou mais desses três, do sei, do sou e do tenho. Então cada vez mais a gente vê aplicativos como o próprio WhatsApp, aplicativos de e-mail, por exemplo, que nos pedem duplo fator de autenticação. Geralmente a gente começa com algo que eu sei, a gente começa colocando a senha e depois a gente usa algo que nós somos, como a digital, ou algo que nós temos, como por exemplo um SMS no telefone ou um aplicativo instalado no telefone, e com isso a gente está usando dois fatores, né? Poderia ser mais, melhor ainda. Então é mais ou menos esse o contexto, estamos falando de algo que eu sei para fazer a autenticação. Num contexto ainda mais amplo também, a gente começa a falar do problema, né? Os desafios que tem senhas. A gente acabou de falar sobre um deles, que é memorização, como é que a gente vai ficar sabendo todas as senhas que nós temos. E a grande realidade é que a gente vive hoje num mundo em que nós realmente temos muitas senhas, né? Temos aqui um usuário qualquer, e esse usuário qualquer, ele vai ter senhas que ele vai usar em site de compra de passagem aérea, em vários sites de compra online, de supermercado, de varejo. Ele comprou um pneu ontem e teve que criar uma nova senha num site que ele mal conhecia. Tem as redes sociais, tem site de streaming. Quando a gente começa a contar tudo isso, é normal que um usuário normal hoje em dia tenha pelo menos credenciais em 100 sites diferentes, 100 aplicativos na soma, aplicativos, sites, etc. Então, a gente vai ver por aí que uma das melhores práticas para senha é que a gente tem uma senha única para todos os serviços. Aí eu te pergunto, vocês acham que tem condições de a gente criar senhas únicas
se nós tivermos que memorizar isso na cabeça para 100 sites diferentes? E a resposta é, claro que não. Então, na prática, o que acontece quando a gente tem muitas senhas em muitos sites é que a gente acaba criando nossas próprias estratégias, né? Alguns decidem que sua estratégia é anotar a senha por aí, então essas pessoas fazem o quê? Elas criam lá um TXT e tentam esconder esse computador lá, esse arquivo no computador, numa pasta bem escondida. Tem gente que prefere usar planilhas, então numa planilha também meio escondida, com um nome que não dê muita pinta, eles vão lá e colocam site do gás, aqui está a minha senha. Site da eletricidade, aqui está a minha senha. Site de compra 1, aqui está a minha senha. Né? E tenta botar isso numa planilha, em texto puro, ou seja, a senha já vai estar aqui. Isso pode ser um problema se essa planilha vaza. Tem gente que prefere fazer isso e coloca ainda uma senha na planilha, né, para tentar dificultar as coisas. É uma estratégia. E tem gente ainda que faz uma outra estratégia, que é definir um conjunto de senhas, né, geralmente 3. A senha 1, a senha 2, a senha 3. A senha 3 essa pessoa utiliza em sites mais importantes, como e-mail, como sites de compra onde tem cartão de crédito registrado. E a senha Zoom é aquela senha que ele vai usar em sites qualquer, né, sites que ele acabou de conhecer, ou para jogar um joguinho, por exemplo. Geralmente aqui usa senhas mais fortes, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas então vamos imaginar aqui senhas com maiúsculas, minúsculas, etc. E aqui vai usar senhas, por exemplo, de 8 caracteres com uma data de aniversário, por exemplo, né, 2000 e 2000. Então, essa é a senha, uma senha horrível, mas que então também não tem tanta importância pelo site. Então, as estratégias existem várias, nenhuma delas que eu comentei até agora é a ideal, mas isso é um pouco do contexto do desafio, a gente vai falar mais sobre como resolver isso logo mais no futuro bem próximo. Mas na minha opinião pessoal, o maior desafio que nós temos hoje é realmente uma falta de educação no assunto que leva as pessoas a pensarem, cara, eu não preciso escolher as melhores senhas do planeta, porque eu não vou ser vítima disso, né? Tem gente muito mais importante que eu, muito mais rica que eu para atacar. Tu acha que alguém vai descobrir, ó, esse aqui é o Zé, acabamos de descobrir o Zé e o Zé é nosso alvo. Aí tu acha que eles vão se reunir numa sala de hackers, vão querer me atacar? Por quê, né? Eu sou só o Zé, não vão querer fazer isso comigo. E a falta de educação, quando eu falo falta de educação, é justamente porque quando a gente pensa dessa forma, a gente está realmente imaginando, até um pouco egocêntrico, né? Que nós estamos aqui no centro e que os hackers realmente vão querer nos atacar porque não gostam da gente ou porque nós somos alvo. Mas a verdade é que a maioria dos ataques está pouco se lixando para quem tu é. Eles não sabem quem tu é. Eles só querem descobrir se tu é um alvo fácil ou não. E geralmente ser um alvo fácil significa ter senhas ruins, senhas fracas, que de novo a gente vai definir melhor no próximo vídeo. Mas senhas fracas, por exemplo, são senhas com menos de 8 caracteres, por exemplo, ou senhas que só tenham minúsculas, ou senhas que só tenham minúsculas e números, ou só números, por exemplo. Tudo isso são péssimas senhas. E quando a gente é atacado, na verdade, na maioria das vezes, a gente não é um alvo direto, a gente é um alvo indireto, né? A gente está lá no meio de uma lista de 1 milhão de alvos, porque vazou de algum site, porque, enfim, está numa lista, e aí eles tentam vários ataques que, de novo, não se importam com quem tu é, apenas tentam te atacar. Um dos ataques mais significativos nesse sentido, e a gente vai explorar isso num dos vídeos também, que são os ataques, a gente vai falar sobre força bruta, dicionário, dar exemplos, é chamado de credential stuffing. E eu vou juntar aqui com outro tipo de ataque, que é o spray, né, o password spraying, que basicamente são ataques que não se importam de novo com quem tu é, mas eles se enquadram no seguinte contexto. Imagina que tem lá um site que tu criou uma senha e vamos dizer que tu usou aquela estratégia de usar uma senha ruim em sites que tu não se importa muito. Era um site de um joguinho. Então tu botou lá tua senha como senha 123. O que aconteceu, infelizmente, foi que as credenciais desse site vazaram, né? Vazou lá uma lista de 3 milhões de pessoas, uma tabelinha que tem basicamente o e-mail de cada pessoa e a senha. E geralmente essas senhas vão estar com algo que a gente chama de hash, mas vamos só simplificar aqui a coisa e fingir que não. Vamos dizer que vazou realmente teu usuário, que era o zé@gmail.com, e a senha que era 123. Num ataque de credential stuffing, o que o hacker vai tentar fazer é, opa, eu tenho aqui essa credencial, na verdade eu tenho aqui 3 milhões de credenciais, eu vou usar aqui um sistema automatizado, um sistema baseado em uso de APIs, que basicamente o que vai fazer é, conhecendo os talvez 2.000
sites mais importantes de streaming, de banco, de compra. Podemos pensar aí nos varejistas e outros. O que esse aplicativozinho tenta fazer é pegar essas credenciais que ele roubou e ir em cada um desses sites e tentar fazer login com essas credenciais. Afinal de contas, existe uma grande chance de que esse usuário utilize a sua mesma senha em outros lugares. E esse ataque é muito perigoso porque geralmente isso acaba sendo verdade, né? Por mais que a gente tenha falado daquela estratégia do 1, 2 e 3, e essa era uma senha do tipo 1, que é a pior, provavelmente em outros sites também está utilizando essa senha. E pode ser que algumas delas tenham o cartão de crédito lá registrado, e esse hacker então vai conseguir talvez usar o cartão de crédito para fazer uma compra nesse site. O ataque de credential stuffing é muito perigoso por causa disso, porque ele se aproveita justamente dessa forma como a gente faz as coisas. Então, meu ponto aqui é o seguinte: não se trata de você ser uma vítima direta, né? A gente não está falando aqui do Jeff Bezos ou de pessoas que estão muito na mídia, nós não somos essas pessoas. Mas ainda assim a gente pode ser atacado de forma indireta, porque as credenciais podem vazar de algum lugar e eles conseguem fazer login em outro lugar, né? Então, resumo dessa nossa primeira conversa, realmente existe um desafio muito grande, né? Que é, como é que eu crio senhas então? O que é uma boa senha? Como é que eu armazeno isso de forma segura? Como é que eu memorizo isso? Existe alguma forma mais otimizada de usar senhas? Então, sobre tudo isso que a gente vai falar na sequência. Vamos falar também sobre os ataques, mas esse é o nosso primeiro vídeo então. E no próximo a gente já vai falar sobre como escolher boas senhas. E chegamos então ao final deste nosso primeiro vídeo da série. Não se esqueçam de conhecer mais sobre a SegInfo Brasil acessando seguinfobrasil.com.br. Lá vocês encontram os nossos cursos de segurança da informação. Deixem seus comentários, eu sempre leio, sempre tento responder. Mais uma vez, obrigado por ter passado esse tempo aqui comigo e volte sempre para os nossos outros vídeos. Até mais, falou!